Salve, galera! Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha nós aqui de novo para mais um episódio do Intelcast. E hoje eu, Ricardo Agripino, no comando da nossa nave Intelcast, estou trazendo um convidado a nível nacional. Aqui é conhecimento do início ao fim. E para mostrar para vocês um pouquinho do que nós temos hoje de assunto sobre Pistis Sophia. Para quem não sabe, está assim como eu estou, um caminhar de despertar espiritual, buscando respostas para aquelas perguntas que nos afligem a vida inteira. Hoje é um episódio que vai responder para vocês e vai deixar aquela pulguinha atrás da orelha para que vocês busquem mais e mais e mais. E comigo hoje nessa mesa para falar desse assunto tão importante e tão maravilhoso, um cara que é instrutor do Instituto Nacional Gnoses Brasil e que vai falar com vocês com muita propriedade, não somente sobre Pistis Sophia, mas também sobre os assuntos relacionados ao que o Instituto traz para todos nós, com conhecimento e práticas que vão mudar a sua vida. Hoje comigo aqui, Álvaro. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Fique à vontade, se apresente para as câmeras, que a gente vai iniciar aquele papo que vai explodir a mente de todo mundo hoje. Pois é, depois dessa apresentação maravilhosa, a gente fica até lisonjeado. Te agradeço aí pela consideração, né, pelos elogios. Mas a gente nada é, sabe? Na verdade, a gente só tenta do fundo da nossa alma, do nosso esforço intelectual e do que a gente sente, tentar expressar algo que não é nosso. Hoje o intuito de falar sobre Pistis Sophia é trazer uma mensagem do próprio Cristo, né? E imagina a responsabilidade de falar algo de um ser tão grande, tão maravilhoso, que a sua força reverbera por todos esses anos, né? E meu nome é Álvaro, eu sou um dos instrutores do Instituto Gnoses Brasil, e o nosso principal objetivo é levar um ensinamento gratuito, perene e transcendental para toda a humanidade. O nosso objetivo é que a Gnose possa levar a felicidade a todo ser humano, mas essa felicidade ela só pode ser encontrada dentro dele mesmo. A felicidade nunca está fora, mas sim dentro. Então, espero que vocês desfrutem dessa conversa, né? Que vocês possam querer estudar mais sobre si mesmo. A humanidade hoje nos ensina que a gente entre para uma faculdade, faça todos os cursos possíveis. Mas o nosso intuito é que a pessoa sinta o desejo de estudar a própria vida, estudar a própria existência. Porque seria inútil a nossa vinda aqui no planeta Terra, num lugar tão maravilhoso, tão divino, com pessoas maravilhosas, e a gente simplesmente aqui ter uma passagem mecânica, sabe? Entramos para a escola, o jardim de infância, aprendemos a falar, engatinhar, arrumamos uma namoradinha, vamos para o ensino médio, aprendemos um curso, alguma coisa, começamos a ganhar dinheiro, casamos, procriamos e vamos ao túmulo. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber o que realmente viemos fazer aqui. Esse é o círculo chamado Roda de Sansara, né? A Roda de Sansara, Maya, o mundo das ilusões, né? Vamos falar de muita coisa profunda aqui hoje, hein, Álvaro? A gente já saiu acelerado já, né? Nós já saímos, sim, a 200 por hora. Tenho certeza que o assunto vai alcançar o coração de muitos de vocês aí. Então, como nós temos uma horinha aí, alguns minutos para a gente falar desse assunto, já vou adiantar para vocês, quem está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais corações e mais vidas, né? Já estamos aí há quase um ano de Intelcast com os nossos episódios mensais, e agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui, nosso público fiel, que está sempre também dando os seus feedbacks, deixando seus comentários. Isso é muito importante, não só para o nosso trabalho, galera, mas para mim, que estou aqui do outro lado, levando para vocês aquilo que eu acredito, né? Porque, na verdade, né, Álvaro, o nosso propósito, ele está relacionado com aquilo que a gente acredita, né? Se você trabalha e entrega algo para as pessoas e não acredita no que você está entregando, você não está entregando nada, você só está tomando tempo, né? Então vamos falar também que agora dos nossos patrocinadores, antes da gente entrar nos assuntos, né? Nós temos hoje uma novidade dentre os patrocinadores.
primeiramente, o pessoal aqui, ó, do Bisurado Gift, galera. Tá vendo esses totens aqui em cima? Esses totens são presentes que eu recebi do Bisurado Gifts. Um trabalho sensacional em impressão 3D, que entrega para vocês, além de artefatos, artigos como esses de decoração, troféus e totens para eventos, para premiações. Um presente maravilhoso que eu recebi. Pra você ver, eu fiquei feliz, igual menino, eu fiquei admirando isso. Falei, que coisa linda, que coisa legal. Então, Bisurado Gift, galera, tá aí o @ deles, beleza? Sigam, quem tiver interesse pode chamar, o trabalho é maravilhoso. Mais uma vez, Nery, muito obrigado, irmão, pelo presente. E Evolution Fitness e All Fitness Suplementos. Galera, Evolution Fitness é a academia mais completa de Santa Luzia. Para você que está buscando cuidar do seu corpo, a gente está falando aqui de cuidado da mente, mas cuidar do corpo é tão quão importante, né? E na All Fitness Suplementos, aquele suplemento de qualidade no precinho e atende a todos vocês. Santa Luzia, Belo Horizonte, Minas Gerais, distribui a entrega via Sedex para todo o estado, beleza, galera? Então, feitas as considerações dos nossos patrocinadores, agradecendo a todos eles. Álvaro, antes da gente entrar no assunto Piste Sofia, eu queria fazer uma breve introdução do meu entendimento e aí passo para você e a gente vai desembolar todo esse arcabouço que a gente trouxe hoje para entregar. Na minha caminhada, né, nesse despertar espiritual, que a gente tem visto a cada dia mais as pessoas realmente se questionando sobre esse ciclo de vida, de nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos e morrer, eu me deparei com uma pergunta na minha caminhada que foi: será que a vida é somente isso? Será que a gente está aqui só para cumprir essa cartilha pré-programada? Frequentar uma religião, aceitar uma imposição de crença e morrer acreditando naquilo? Então chegou num ponto da minha caminhada que eu queria mais. Eu queria mais. E caminhei em várias religiões. Eu tenho lugar de fala para falar sobre religiões mais espiritualizadas, menos espiritualizadas. Respeito, entendo, compreendo e acho muito bonito a prática, mas ainda assim eu precisava de mais. Então, nessa minha caminhada, eu descobri o Instituto Gnosis Brasil através do Spotify. Porque quem vê close não vê corre. Eu tô aqui, mas eu tô trabalhando viajando, eu trabalho como segurança e a vida flui e acontece para mim como para todo mundo. Eu tenho meus horários, meus compromissos e viajando, trabalhando, eu comecei a consumir os conteúdos do Instituto Gnosis Brasil. Foi meu primeiro contato com o Instituto. Depois eu fui no Instagram, depois eu fui conhecer o Bruno Padovese, entender um pouco mais do trabalho que é feito, mas o primeiro contato foi ali. E eu estava buscando, através do Spotify, sobre Piste Sofia, porque me veio em alguns estudos que eu tenho feito durante a minha vida, eu estudo Cabala. Hoje, nesses últimos tempos, estou envolvido no estudo do Sefer Yetzirah, que é a Cabala, né, na sua raiz, as tradições judaicas, e me veio essa ideia, me veio essa sugestão de conteúdo. Piste Sofia. Eu falei, o que é Piste Sofia? E aí eu descobri que Piste Sofia conta uma parte da história do Cristo ressuscitado. E essa lacuna existe na nossa Bíblia, King James atual, né, que fala que Cristo ressuscitou, passou 40 dias na Terra, mas não fala quase nada do que ele fez nesse tempo. E aí eu me deparo ainda com Piste Sofia falando que não foram 40 dias, não é? Então, essa introdução, galera, é o meu conhecimento que eu tenho muito raso sobre isso. Então, hoje o Álvaro vai aprofundar com a gente aqui e eu também vou estar antenado no que ele vai estar falando para que a gente consiga entregar tudo que foi proposto. Então, Álvaro, gostaria que você introduzisse sobre o Instituto, sobre a Piste Sofia, sobre o que você trouxe e vamos embora nesse papo que eu tenho certeza que vai agregar muito. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, te agradecer mesmo. É interessante a sua fala porque todos nós que estamos buscando o autoconhecimento... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. À vontade. Todos nós que estamos atrás do autoconhecimento, praticamente 100% no momento de dificuldade. O autoconhecimento, ele chega na gente na hora que a gente tá mal, sabe?
aquela hora onde que o nosso intelecto não responde, na hora que a quantidade de cifras em dinheiro na nossa conta bancária não nos corresponde, se tendo ou não tendo, a falta e o excesso não faz diferença. É na hora, aquele momento que a vida perde o sentido de falar assim, poxa, mas será que é isso tudo mesmo? Será que eu estou fadado a seguir esse caminho, sabe, de material, é só isso? Então, na hora que você fala assim, me veio a reflexão de mim mesmo, sabe? Às vezes, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, cai numa mecânica, numa série de circunstâncias que nada nos preenche, inclusive até a religião. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre gostei de ir na missa, sabe, na igreja católica principalmente, e às vezes a homilia do padre, as leituras eram sempre as mesmas e tinha uma repetição, sabe, e não sentia preenchido mais. Então, nesse momento, na hora que a gente está buscando alto, é um terreno fértil para o autoconhecimento. Porque é um momento que todo ser humano precisa buscar dentro de si as respostas por si só. Porque, nesse momento, a gente já está cansado de conceitos dos outros, de conselhos da sua mãe, de conselhos do padre, conselhos de tudo, sabe? E é aquele momento que, na hora que a única solução que você vai encontrar, a única resposta é talvez aquele momento que você seja humilde o suficiente, coloque os joelhos no chão, tenha humildade de acender uma vela e fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Esse é o momento que a gente precisa recordar e dar espaço para a nossa essência. A nossa essência, que o Instituto Gnose Brasil fala muito, é essa parte divina que mora dentro de todo ser humano e que ela precisa ser ativada. Essa é uma coisa que, sabe, parece ser muito simples, mas é a missão do Instituto Gnose Brasil, que todo ser vivente, todo ser humano que está pisando na face da Terra tem a possibilidade de conhecer por si só essas faculdades que ele já carrega dentro, de ele poder se conectar com Deus. Então, nós como instituto, como instituição, estamos em mais de 35 países espalhados pelo mundo inteiro. E lá nós oferecemos os nossos cursos totalmente gratuitos para que nós possamos adquirir a cada dia mais compreensão desta essência, sabe? Nós temos uma máxima: quem não vive para servir, não serve para viver. Igual você mesmo falou, chegou um momento que nada te alimentava. E você, através de uma atitude, de uma ação, começou a fazer um podcast, trazer esses temas, levar a mensagem da maneira que você entende, estimular as pessoas que elas busquem por si só, das maneiras que possam, a esse religare, a esta religião. A palavra religião tem a ver com religar a Deus. Então, toda pessoa que busca por si só a vontade de se religar a Deus é uma pessoa religiosa. É uma pessoa que quer buscar dentro de si essas respostas, esse sentido, sabe? A verdade, o caminho, a verdade e a vida. É o religare, sabe? Para quem está do outro lado e não conhece o Instituto Gnose Brasil, o Instituto Gnose Brasil não é uma prática religiosa, não é uma seita, não é uma religião. É um grupo de estudos, correto? É um grupo de multiplicação desse entendimento mais amplo sobre todas as religiões. Esse é o meu entendimento. Então, estou te perguntando exatamente para que você esclareça tanto para mim quanto para o público. O que o Instituto Gnose Brasil é? A palavra gnose, ela se refere a conhecimento, certo? Certo. Ela vem do grego, né? Que ela vem ela explica o que é o conhecimento, né? Entendeu que a palavra gnosis, GN, né? Assim, por exemplo, um diagnóstico, né? É você ter um diagnóstico, tipo assim, um médico vai fazer um diagnóstico de uma doença, né? Então ele busca o conhecimento, as causas e as origens, né? E gnosis tem essa palavra de conhecer, né? Tudo. Nós
neste nível que nós estamos aqui, por exemplo, estou diante de você difundindo essa mensagem, nós somos uma escola. Nós ensinamos as pessoas a se autoconhecerem. Usamos técnicas de seres despertos, né, de pessoas que já percorreram esse caminho, de guias da humanidade, sabe? Existe uma grande diferença entre um chefe, um líder e um guia. O chefe manda você fazer. O líder vai com você. E o guia já fez o caminho. Ele sabe o caminho. Então, a Gnosis tem esses líderes, né? Inclusive, o líder supremo nosso é o Cristo. Às vezes, o esoterismo hoje em dia, ele, como se diz assim, ele causa até um rechaço nas pessoas, né? Porque existem muitas coisas que não são gnoses, mas se fantasiam de belo, sabe? Uhum. E, infelizmente, a palavra religião, ela tá muito, assim, profanada pela degeneração humana. O homem meio que se apropriou da religião, desses princípios divinos e universais, para, tipo assim, ganhar dinheiro, ganhar poderes. Pelos seus interesses escusos. Interesses escusos e muito pessoais, sabe? Mas a verdadeira religião, ela é cósmica e universal e gratuita, sabe? Ela tem todo o intuito de fazer todo ser humano a se conectar com Deus. Eu queria desconstruir uma crença aqui agora. Você falou uma coisa que eu já estava com isso na cabeça durante a semana para falar aqui. Quando a gente fala a palavra esoterismo, muita gente do outro lado se arrupia, né? Rechaça, refuta, porque o significado da palavra ela não conhece, ela conhece a compreensão popular da palavra. E esoterismo, eu estive com vocês lá naquele workshop, ali eu tive um insight sobre isso, eu já tinha tido outros anteriormente. O esoterismo é todo o ensino que lhe coloca num caminho espiritual, religioso, dogmático. É aquele ensino, por exemplo, que o pastor e o padre têm para ser padre e ser pastor, correto? E tem o exoterismo, que é a expressão daquele conhecimento para o público externo. Então, para uma pessoa ser nomeada algo dentro de alguma religião, ela tem um conhecimento esotérico, onde ela aprende numa faculdade de teologia ou num círculo iniciático ou algo do tipo, e ela é permitida a passar parte daquele ensinamento para fora, que é o exotérico. Então, eu já estava com isso no meu coração de vir desconstruir essa ideia aqui, porque quando a gente fala de esoterismo, principalmente nesse cristianismo ocidental moderno, né, vazio e raso. Galera, não tô criticando aqui religião de ninguém, mas eu sinto isso e vejo isso com uma clareza absurda. É raso o entendimento. Então, quando a gente falar de esoterismo, não entendam que nada além do que o conhecimento que é adquirido através dos estudos para que a gente consiga alcançar o religare, né? Que é o nosso próprio caminho, que é o que está relacionado ao Pisosofia, a tudo isso, né? Porque é tudo caminho, e o caminho é para dentro, não é isso mesmo? Dentro. E sabe, eu só gostaria de, por exemplo, falar o que nós estudamos na gnose sobre o exoterismo. Vou imaginar 3 círculos concêntricos. O de fora é o ciclo exotérico. Aí existe um outro ciclo chama mesotérico. E o mais concêntrico ainda chama esotérico. É a forma como nós estudamos. E assim, eu só vou falar o que a gente estuda. E o nosso objetivo não é ferir suscetibilidade, Sim. Conhecimento, sabe? Porque a gente, como o venerável mestre Samael fala, um dos nossos mestres, e ele fez esse caminho. E ele sabe falar muito bem, sabe? Porque todas as religiões são pérolas engastadas no fio de ouro da divindade, sabe? Tudo é necessário. Tudo é importante porque o fato de ter uma pessoa, da forma como ela esteja, de acordo com a sua forma de nível de ser e seu nível de entendimento intelectual, isso é valoroso para Deus. O problema é não se preocupar com isso. O problema é estar enredado de uma vida material somente. O problema, você pode ser uma ótima pessoa, pode ser um ótimo cidadão, uma pessoa que paga as contas, faz tudo certinho, um ótimo pai que cuida dos filhos, tudo mais. Isso tem muito valor. Mas Deus
se importa que aquela pessoa também, além de estar na vida material, também procure um caminho vertical em relação ao espírito. Nós temos que ter o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Então, quando você usa uma palavra dogmática, o ciclo exotérico, as religiões, é praticamente o intuito, que é um conhecimento que à medida que ele sai do centro e vai se irradiando para fora, é como se você jogasse uma pedra num lago. Onde que a pedra cai, a frequência da onda é mais forte. E ela vai perdendo a força e vai se dissipando até não ter mais nada. Então, nesse ciclo exotérico, eles são ciclos de massa. Ali há muita dominação. Ali há muitos dogmas. Por exemplo, a palavra dogma, para nós, no esoterismo gnóstico, cristão, universal, ele é uma coisa muito ruim. Porque são ideias dos outros, conceitos dos outros. E a pessoa não tem por si só, ela não sente isso. Mas é um costume. Muitas pessoas têm um costume, por exemplo, de ir na missa domingo. Mas geralmente estão lá na missa, não sentem a missa. Muitas pessoas passam em frente a uma igreja e fazem o sinal da cruz por um costume, né? É um ciclo mecânico. Mas existe um certo nível de conhecimento. O ciclo mesotérico, ele já vai ficando mais profundo. A pessoa já começa a ter alguns sentidos, algumas experiências. Você viu, por exemplo, uma pessoa que sonha? Tem pessoas que têm essa capacidade, por exemplo, de sonhar. Por exemplo, tá necessitando mudar de cidade e faz uma oração, não tá sentindo aquilo muito bem no coração e fala assim, nossa, meu Deus, o que eu faço, né? Aí a pessoa faz uma oração e ela sonha com aquele evento que não vai ser boa, aquela mudança de cidade. Ela já tem uma certa experiência mística, ela já intui algumas coisas. Tem dia que recebe uma ligação interessante para ir para uma determinada festa, mas sente aquela coisa, acho que eu não deveria ir nesse lugar. Deveria ficar mais aqui. E ela já tem uma particularidade. Por exemplo, a palavra oração é uma conversação com Deus. Talvez uma pessoa que já sabe orar, sabe conversar com Ele. Tipo, oh meu Deus, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que é isso mesmo? Eu caso ou compro uma bicicleta? E ela vai, sabe, ela tem uma certa proximidade, uma intimidade. Agora o ciclo esotérico que a gente fala é aquela pessoa que é íntima de Deus, mas não é íntima de um Deus antropomórfico, né? Pra quem não entende, essa ideia de Deus que a gente cria de ele ser igual a gente, ter braço, perna, cabeça e ser um senhor de cabelos brancos sentado num trono. E mandando raio, sabe, na terra, castigando aqueles que não adoram. Sabe, existem teorias assim que de grandes massas esotéricas que falam, por exemplo, a teoria da prosperidade, né? Falam que Deus só dá prosperidade para aqueles que são amigos dele. Isso é uma coisa cruel, né? Cruel, você vai pensar, né? E Deus, assim, ele não é vaidoso. Ele não tá nem aí pelo que a gente pensa, sabe? Sobre isso. E a gente começa a sentir Deus, porque Deus, ele tá na consciência de todos. Ali naquele momento, por exemplo, uma história que ilustra muito isso, né? A consciência da sabedoria. Pessoas sábias que sabem falar um sim na hora certa e um não na hora certa. Essa é a grande questão das pessoas. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, conta a história do rei Salomão, onde tinham duas mulheres brigando por uma criança. As duas falavam que elas eram mães daquela criança. E os guardas reais trouxeram aquelas duas mulheres, né? Colocaram diante do rei Salomão e ele escutou as duas. E o rei Salomão, na sua sabedoria infinita, falou assim: guarda, pegue uma espada, parta essa criança ao meio e dê um pedaço para uma e para a outra. E naquele momento, na hora que o guarda levantou a mão, a espada para cortar a criança no meio, a verdadeira mãe falou assim: não, melhor entregar ele vivo para esta mulher, que eu prefiro ver o meu filho vivo do que ele morto. Rei Salomão, na sua sabedoria infinita, falou assim: eis a verdadeira mãe, guarda, entregue para ela o filho. Então, se a gente for pensar com o nosso intelectualismo, com os dogmas que as crenças exotéricas falam, fala assim, nossa, que pessoa tirana, né?
maldosa, né? Cortar uma criança no meio. Mas a consciência dele, que vive na sua intimidade, que é ligada diretamente a essa inteligência universal, cósmica, de sabedoria profunda que é Deus, ele sabia a resposta certa. Ele sabia como sair daquela cilada. Por exemplo, o próprio Cristo. O centurião romano chegou para o Cristo, pegou uma moeda e falou assim: devemos pagar imposto a César? Imagina, na situação. E o Cristo pegou e falou assim: que tem nessa moeda? É o rosto de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagina, sempre no meio, sabedoria, não sabe se parcializar em qualquer lado. Então, isso é um ciclo esotérico, profundo, conectado de dentro. É o miolo, sabe, de tudo. E ali está Deus, sabe? Então, isso é o verdadeiro esoterismo, que a pessoa se conecta a essa divindade. Essa consciência, essa consciência, essa inteligência. Isso é religião. Por exemplo, o ciclo esotérico do Cristo são os 12 apóstolos. São 12. Ali era conhecimento de lábios a ouvidos. Ali ele falava e ensinava o que cada um precisaria fazer, exatamente. E existia um ciclo mesotérico, existem evangelhos apócrifos, falavam que ele tinha em torno, acho que de 70 ou 72 Já ouvi falar 70. 70, ouvi falar né? em 70. 70. Mas tem o 72 também, que é um número cabalístico também muito repetido nos estudos e que também dá-se a entender que podem sim ter sido 72. Dá-se a entender também. E interessante, São né? 72 nomes de Deus, né? E tem algumas outras místicas entre os 72. Então, tem estudos que falam que Cristo teve 70 e outros 72. Se a gente for pelos estudos e pela lógica, a gente vai acreditar em 72. Em 72, né? E depois vem a massa, o grande público, né? Que assim, aqueles que já estão longe, né? E que vai o conhecendo da maneira que possa. Mas à medida que a gente vai aprofundando e chegando nesse esoterismo, que é o centro, aí ali a gente já começa a extrair os conhecimentos mais profundos, sabe? Entendeu? E isso é a Pis-Sofia. Vou mostrar a Pis-Sofia. Lindo aqui. livro, eu tô Bonito, encantado, né? Muito lindo. Muito bonito. Melhor do que a estética desse livro é o conteúdo dele. Porque aqui se fala do conteúdo esotérico, direto do Cristo, sabe? Então, para nós, o verdadeiro esoterismo é isso, sabe? E a gente tem técnicas, tem estudos profundos, sabe? Leitura da Pis-Sofia, sabe? Nós, estudantes gnósticos, todo estudante gnóstico, a gente recomenda que tenha uma Pis-Sofia em casa. Você me permite contar para o nosso público um pouquinho de onde surgiu o Pis-Sofia? Claro, por Tomar favor. essa palavra. É um assunto que eu gosto muito, galera. Desde quando eu comecei a estudar sobre Pis-Sofia, né? A origem desse livro, que também é tratado como um livro apócrifo, né? Mas dentre os apócrifos, o livro mais cristão. E, obviamente, para quem não sabe aí, eu e o Álvaro estavam conversando aqui nos office, então não vai estar registrado agora. O livro de Pis-Sofia foi descoberto em 1945, então é um livro muito recente, né? A nossa Bíblia, a Bíblia que a gente tem nas mãos, a Bíblia King James, ela é tão antiga quase quanto a morte do Cristo e ressurreição. Ela veio de 345 para cá, desde o Concílio de Constantinopla e a reunião daqueles manuscritos que ali existiam, né? Então, em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, 2 camponeses buscando fertilizantes lá na região encontraram um jarro, não é isso mesmo? Com alguns papiros, acharam que tinha ali ouro, dinheiro, moeda, alguma coisa, meteram o martelo lá e descobriram 13 ou 14 manuscritos, né? Acho que 13 ou 14? 14 manuscritos. E dentre eles, Pis-Sofia, que é uma parte da história do Cristo ressuscitado e os ensinamentos que ele passou para estes 72. Então, quando a gente fala de Cristo ressuscitado e Bíblia, a gente tem pouquíssima coisa ali. A gente tem aquele encontro de Cristo com Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, e alguns poucos fatos relacionados a isso, mas Pis-Sofia traz ainda uma nova revelação, né? Que Cristo não passou 40 dias somente na Terra, né? Não. Por quanto tempo? 11 anos.
Eu gostaria de ler a parte aqui onde que fala, né? Porque, assim, a melhor coisa do que uma pessoa humana que está lutando para ser alguma coisa próxima de Deus é ler o que realmente o próprio Cristo falou, né? Então, o capítulo 1 de Pis Sofia fala: Sucedeu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que passou 11 anos discorrendo com seus discípulos e instruindo-os somente até as regiões do primeiro mandamento e até as regiões do primeiro mistério. Esse que está dentro do véu, dentro do primeiro mandamento. Imagina 11 anos discorrendo, né? E não se fala sobre esse livro. E esse livro, ele não é, vamos falar assim, popular, porque à medida que nós vamos lendo ele, só vai comprovando essa questão da mostrando o ciclo exotérico de fora, de massa, de dogma, e vai te colocando para dentro. E isso é péssimo para as seitas, para as religiões que manejam essas massas, sistema, sabe? Né? É um sistema, sabe? Infelizmente é um sistema que já tá assim, tá bem doente. Então, tanto como os outros também, que a gente vê durante o mundo, né? Há várias áreas na nossa sociedade que já estão bem doentes, mas por causa de uma coisa, que tudo está doente, pela falta de consciência, pelo excesso de materialismo. Às vezes, quando a gente começa a falar que as áreas, muitas coisas na nossa sociedade, das coisas abismais que a gente está vendo na televisão, tanto na família, tanto no sistema educativo, político, religioso, que isso ainda, além de parece que assim, a mídia pega de uma forma para mostrar, porque a mídia tem esse papel de mostrar o que acontece em todo lugar, mas isso também esfria muito o nosso coração. Petrifica muito parece ter um trabalho... Parece não, tem um trabalho oculto por trás disso, que é nos manter focados naquilo que nos distrai. Né? Tem isso. Como eu disse, é um assunto muito profundo, muito complexo, porque aqui a gente vai conseguir alcançar todos os tentáculos do que é a vida atual, a vida normal, essa vida urbana, principalmente, como a gente estava falando aqui mais cedo. Nós somos o tempo todo distraídos para que a gente não perceba aquilo que a gente precisa perceber, que é essa conexão com Deus, que é essa busca pelo espiritual. A gente é moldado e incentivado o tempo todo, fomentado o tempo todo na busca pelo material. E a gente vê inúmeras pessoas que estão aí na mídia, né, os influencers principalmente, que alcançam um nível de conquista material imenso e mesmo assim o vazio dentro deles só aumenta. Então, quando a gente consegue captar essa informação e busca sabedoria, né, do Espírito Santo, busca sabedoria em nossas orações, para entender qual é então realmente o nosso caminho, o que a gente realmente tem que buscar, consequentemente a gente vai chegar nesses estudos, consequentemente isso vai ser nos apresentado, né? Inicialmente, como todos temos Bíblia dentro de casa, você vai começar estudando a Bíblia e da Bíblia você vai acabar bebendo de outras fontes. Claro, né? Porque a essência, ela se alimenta de várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a só ficar trancada em casa dentro de um quarto escuro, escutando músicas melancólicas, remoendo o passado. Em tal época me maltrataram, fizeram isso comigo, não sei o quê. Isso é um veneno que a pessoa toma todo dia e ela vai chegar e falar assim, olha, eu não aguento mais sofrimento, eu vou acabar tirando a minha própria vida, sabe? Mas se uma pessoa busca, da maneira como você falou, na sua particularidade, essa consciência, essa essência, busca Deus da maneira que ele entenda, ele começa com leituras sanas. Por exemplo, ler a Santa Bíblia é um grande remédio para a alma. E ali aquela chispazinha, aquela essência que mora lá dentro, que está quase apagando, ela começa a ganhar mais força. Se a pessoa um dia tiver coragem de sair do quarto escuro e falar assim, não, vou tomar um sol hoje. Ver o sol, ver as pessoas, ver a vida, tomar um banho de cachoeira, sentir a brisa do ar no rosto, o sol queimando a pele, sabe? Colocar um pé descalço no chão, ela vai se integrando com a vida, sabe? Ela vai voltando, Vai né? voltando, porque assim, Deus é vida.
E a gente acha que essa imagem de Deus como um Senhor no trono, que o ciclo exotérico fez com as pessoas, isso nos distancia dele. Mas Deus está em tudo e em todos os lugares e em todos que existem, ele está lá, sabe? O problema é a tem gente... um livro apócrifo, acho que é o de Tomé, que Cristo fala com Tomé, se levantares uma pedra, ali estarei eu, né? Então, o todo que está em tudo, em todo tempo. Tudo em todo tempo. E a Pissofia conta essa história, sabe? O intuito da Pissofia é contar da vida espiritual do mestre Yeshua Ben Pandirá, que nós conhecemos como Jesus ou Cristo. E é interessante que tem a mensagem de Jesus, nós conhecemos como Jesus, que é o nome do mestre. Mas você viu que ele tem Jesus ou Cristo, ele tem um título. E esse título, o Cristo, é um título esotérico, porque ele alcançou a Deus. Estado de cristificação. Ele se cristificou e ele se tornou Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, vivo, pisou aqui na terra, e ele morreu, ressuscitou, como falam os evangelhos, e depois fica aquela lacuna. A gente imagina que ela fala que ele subiu aos céus. Mas aqui na Pissofia, depois que ele voltou, depois que ele ressuscitou, ficou 11 anos e ensinando os mistérios da luz de um mundo espiritual. Sabe? Uma das coisas que me chamou muita atenção aí dentro do livro, é claro que é muito conteúdo, né, pra gente falar, mas eu pontuei alguns, é que dentro do período, a Pissofia conta o período daqueles 3 dias de Jesus no templo, no reino dos mortos, não é? É extremamente curioso, galera, a primeira palavra que eu vou usar é essa, curioso, entender o que Cristo falou, que ele passou, né, nas dimensões que ele esteve, porque a Bíblia fala, né, que ele desceu ao inferno, tomou a chave e tudo mais. Ali é uma explicação muito simplória do que o Pissofia traz com muita riqueza, né? O que ele viu, o que ele passou, até onde Sofia foi, porque aí Sofia já começa a se compreender como a sabedoria, né, do Cristo, porque ele desencarnado era somente consciência, e como consciência, ele era pura sabedoria, e caminhou até as dimensões mais baixas e retorna, né? Isso é incrível, isso é fantástico, esplendoroso, fantástico. Todas as palavras que a gente conseguir realmente adjetivar isso cabem. Isso tá dentro do livro de Pissofia, galera. Vocês não têm noção como que isso é uma compreensão. Falei, vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha para buscar entender. Internet tem pouquíssimo assunto. O Instituto Gnose Brasil tem o melhor conteúdo a respeito. Não é puxação de sardinha, né? Por isso que eu fui lá e corri atrás de convidar vocês para estarem aqui, porque foi o canal que me deu maior clareza sobre o assunto. Mas tem outros canais também que falam sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mistérios aí, o que a gente puder explorar dentro do Pissofia, o que veio, né, do Cristo morto nos 3 dias, ressurreto, e ele trouxe para que a gente pudesse absorver isso. Legal. Então, para a gente falar, engraçado você falou assim, que todas as palavras que nós usamos, a gente não consegue descrever, né? E uma palavra que descreve isso, assim, algo que a gente não consegue descrever, chama-se inefável. Essa palavra inefável é justamente essa trajetória de Pissofia, da essência do Cristo, até os mundos superiores e até os mundos infernais. E eu estava bem apavorado, né? Porque assim, eu falei, como é que eu vou falar sobre isso num podcast, né? Eu não tenho nem Instagram, nem tenho manejo com tecnologia. E assim, às vezes a gente se sente um pouco assim, até assim, intelectualizado, assim, até sem recurso para poder explicar para as pessoas, né? E eu fui na casa de um amigo e eu vi essa planta aqui, ó. E isso aqui me deu uma inspiração para tentar falar sobre Pissofia, sabe? Aqui, se vocês podem ver, aqui tem uma semente de abacate, né? Ela germinou, né? Já tá aqui em cima. E aqui embaixo a gente pode ver as raízes. E o intuito de explicar isso, esse aqui é um diagrama de um homem, que é o mesmo diagrama de Deus. Deus é muito parecido com essa planta aqui, ó. Por exemplo,
aqui, ó, no mundo tridimensional, no meio, tá vendo que tá bem no meio aqui a semente do abacate, onde tá o broto? Aqui é o mundo tridimensional que é conhecido na cultura cabalística como Malkuth, né? Tem a árvore da vida, né? Os sefirotes, né? Existem todas as culturas, todas as religiões mencionam sobre isso. E aqui vai crescendo a árvore até aqui na copa dela aqui tá Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus. Deus que às vezes ele é imanifestado. Olha que interessante. E aqui Deus está manifestado. Porém, aqui é luz de luzes. A luz aqui é muito forte. Aqui é o absoluto, a Ensof Aur. Toda essa consciência cósmica está aqui em cima e ele vai se desdobrando. Deus vai se desdobrando e vai se conhecendo, vai se formando. Porque o intuito dessa inteligência cósmica é se fazer matéria também. Porque a matéria e o espírito têm que se unir para que ela possa se conhecer. E é como aqui. Porém, aqui embaixo, olha, também tem raízes que são a parte de baixo da árvore. Os cabalistas chamam essa árvore que está de baixo, de cabeça para baixo, cabeça invertida, dos clifos. É conhecido como clifos. Se aqui é sabedoria, se tem a sabedoria, aqui embaixo tem a ignorância. Se aqui tem o altruísmo, aqui embaixo tem outra antítese. Se aqui tem o amor, aqui tem o ódio. Sabe o que nos causa um nó na cabeça? Porque os ciclos esotéricos falaram que Deus somente é amor. Mas Deus, de acordo com os nossos estudos, Deus é tudo. Deus é tudo. Ele é tanto o bem quanto o mal. Deus é justo. Uma pessoa justa, se por exemplo os advogados pegarem, né, a balança, né, que é o símbolo da justiça, né, é uma balança em equilíbrio. Já viu? Interessante, né? Uhum. O pratinho lá assim, ó. Nunca tá em desequilíbrio. Nunca tá em desequilíbrio. Deus, ele é o branco e o negro, sabe? No taoísmo isso é muito bem explicado também. Antes de vir, esse colega meu até falou que no taoísmo existem 3 livros que falam do tronco, da copa e das raízes, sabe? Isso é magnífico a gente entender, porque os ciclos esotéricos falam que quem está próximo de Deus só quem é bonzinho. Mas, por exemplo, a gente falou o relato de Salomão. Ele era bonzinho? Não. É justo, né? Entende? Então a gente vê que, sabe, tem coisas enigmáticas assim. Eu gostaria que não... Perfeito a sua analogia com a mudinha, cara. Muito lindo mesmo. Mãe, que tipo assim, ó, isso que a gente aprende a desenvolver, porque a gente tem que ver na criação e na vida como é que Deus se expressa, sabe? E aqui, ó, sabe, é a expressão mais pura, mais clara e mais sutil. Sutilíssima, sabe? E linda. E sabe como é que o nosso amigo lá falou como é que essa semente de abacate germinou? Porque ele colocou ela em cima da água, na janela, no raio de sol. E ela não germinava. Aí, alguém foi lá na casa dele, para não achar aquele esquisito, ele guardou no armário escuro e esqueceu. E no escuro... Ela germinou. Interessante, né? Porque aí mostra a história de Pisci-Sofia, porque Pisci-Sofia, poder, sabedoria, né? Ela morava na região das luzes. Aqui em cima. E ela foi jogada aqui embaixo nas trevas para que ela percorresse um caminho até voltar para a casa do pai. E sabe onde que tem essa história muito bem relatada nas Sagradas Escrituras, na Santa Bíblia? Da história do filho pródigo. O filho morava na casa do pai, tinha tudo. E ele exigiu a sua parte na sua herança. O pai, o que o amava, consentiu, dividiu a herança, entregou-lhe o dinheiro e ele foi para terras desconhecidas. Lá
ele gastou todo o seu dinheiro com farra, com várias coisas, tudo mais, e naquela região chegou uma grande fome. Chegou até um ponto que ele não tinha nada para comer, e a única coisa que ele encontrou para comer foi lavagem com os porcos. Imagina a situação. Você chegar num ponto assim, A última linha. nas profundezas, a total ausência de luz. Deus aqui é luz suprema, a copa tá pegando. Mas aqui nas raízes não tem luz. E essa luz, essa ausência de luz também faz parte dele. Porque ele é tudo. Chegou a comer lavagem com os porcos e naquele momento despertou algo nele. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque até os seus empregados comem melhor do que eu. E lá eu vou ser um empregado do meu pai. E ele começa a voltar. Volta para casa. O pai o veio chegando na propriedade. Abraça-o, chora, né? Recebe o bem. Coloca um anel no teu dedo. Troca a túnica dele, põe a melhor túnica. Manda matar os cordeiros e manda fazer uma festa. É o retorno. O retorno. Ali, Maravilhoso. Piscofia voltou e na Bíblia fala. A Santa Bíblia e a Piscofia são, sabe, são detalhamentos. A Bíblia para mim, né, esse é o meu entendimento, acredito que também muita gente do outro lado, e talvez você também tenha passado por esse entendimento, a Bíblia é um código. Um código. Ela é toda escrita em código. Ela tem um sentido literal, mas ela tem um sentido codificado. A árvore da vida está totalmente codificada na oração do Pai Nosso. Sim. Então, quando a gente começa a aprofundar os estudos, a gente vai entendendo. Por isso que eu acho tão interessante, não só o maravilhoso livro de Piscofia, mas a gente também buscar beber das fontes dos livros apócrifos por causa disso. Porque, não estou falando porque a gente tem que descartar a Bíblia como o livro sagrado principal do nosso estudo. Ele vai continuar sendo. Mas todos esses outros livros nos trazem à luz com mais clareza o entendimento do que a Sagrada Escritura entrega. Isso que você explicou aqui perfeitamente encaixado com essas palavras, né, que você falou, essas citações bíblicas que você falou, e tenho certeza que para quem tá do outro lado tá igual eu aqui embasbacado agora olhando para essa muda de abacate que você chegou com ela na mão aqui, e eu fiquei assim, o que você vai falar dessa muda de abacate, cara? Cara doido, a representação, assim, perfeita, inefável. É inefável. Inefável, como você disse. Eu tô, sinceramente, maravilhado mais uma vez com a sua explicação. É lindo sobre isso, cara. porque, sabe, a vida, ela é um mistério. Qual que é a diferença de um mistério e de um segredo? Um segredo a gente descobre, mas um mistério não é para ser desvelado, é para ser vivido. E a vida de cada ser humano, nós seres humanos, cada um tem uma digital. Cada ser humano tem um mistério, tem um propósito, tem um desígnio de vida aqui. Então, às vezes a gente quer raciocinar, intelectualizar as coisas. A gente quer entrar na moda, né? Interessante que a palavra moda vem de maioria, da estatística, vem lá da matemática. Então a gente quer ser igual a todo mundo. Mas na verdade a gente não é igual. E cada um tem o seu mistério de vida, sabe? Então, a gente vê essas coisas e vê a pureza e a simplicidade de alguns mistérios da vida. E às vezes a gente tem que aprender a sentir esses mistérios. Porque os ciclos exotéricos, eles tendem a traduzir a vida, mas não ensinar as pessoas a viver a vida. Não um código de conduta, mas um código moral. Não pode comer carne na sexta-feira da paixão, não pode cortar o cabelo, tem que andar de saia, sabe? Tipo assim, mas por quê? Onde você encontra nisso tudo que você explicou, esse tipo de ensinamento e fundamento disso, né? E existem também outros ciclos esotéricos, assim, tome alucinógenos, faça isso, também é outra coisa. Porque são tantas coisas que vão se mesclando. Uhum. Por isso que existem duas lojas que brigam, sabe? Uma pela outra. A loja da luz e a loja onde não tem luz. Pra quem não entende, chama Venerável Loja Branca, né? Uhum. Dos mestres ascensos. E a Loja Negra, se você quiser explicar um pouquinho sobre isso aí, fica à vontade.
Pra Não, quem tá aí porque, já assim, até aqui com a gente no episódio, com toda certeza vai gostar de saber disso. vai, é tipo assim, é um tema, assim, que também requer esse entendimento, porque, assim, a gente fala venerável loja branca, que são aqueles seres que procuram a luz, procuram o despertar da consciência. A venerável loja negra também é venerável, e ela também, ela procura a Deus, porém, pelas trevas, pela prisão, mas assim, pelo o doutrinamento. Sabe que é uma característica? E, tipo assim, sabe, é muito bonito entender que a gente já começa a se imparcializar das coisas. A gente começa a perder o preconceito. Uma pessoa frequenta uma determinada religião, aí fala assim, olha, aquele cara ali é negro, e começa a falar dos procedimentos dele, sabe, gera um preconceito, assim, algo terrível, sabe? Mas se a gente pensar, os que estão aqui nessa parte de baixo, que também alimentam a árvore, eles estão procurando a Deus. Uhum. Existe um livro do venerável Mestre Samael que chama-se A Revolução de Beelzebul. Beelzebul era um príncipe do inferno, mas ele ensinava seus discípulos com amor, sabia? E um ser que já fez esse caminho e que tem capacidade de ver isso, ele ensina, imagina, até um demônio pode ensinar com amor. Empício Sofia fala sobre os arcontes nesse âmbito espiritual, né? Fala dos arcontes aqui e os de cima. Os arcontes seriam um são espelho. Regiões, são tipo andares. Os arcontes são regiões, não são seres. São regiões. Que são, no caso aqui, na árvore da vida da Cabala, as 3 regiões também que englobam as sefirotes. As 4 primeiras, né? Uhum. As 3 segundas e as terceiras últimas. Isso, a parte humana, a parte de Deus e a de Deus em manifestado, né? O Deus Supremo, a pura Pai, consciência. A pura consciência, sabe? E aqui também existem regiões, sabe? Por isso que é interessante falar dessas 2 lojas, porque Deus é dono de tudo. E até porque, quando eu me deparei lá, tanto nos estudos gnósticos quanto nos outros, sobre a gente... qual é a palavra? Agora me faltou a palavra. É a gente integrar o nosso lado negro com o nosso lado luz, porque todos temos. Temos. Eu fui policial militar há 10 anos, né? Você sabe um pouquinho, já conversamos brevemente sobre isso, mas durante o meu período de carreira, isso era muito nítido para mim. Isso era muito claro em mim. O meu lado trevas e o meu lado luz. Porque na função que eu exercia, eu conseguia pular de um para outro rápido. No estalo. No momento eu estava numa ocorrência onde a pessoa precisava de um acolhimento, de um apoio, de um abraço, de um socorro, de uma ação de amor, e no outro eu estava no extremo da Geburá, que era da rigidez, da cobrança, da prisão, muitas das vezes até do couro, né? Que não é a agressão física, mas sim a correção física daquele cidadão que estava ali infringindo a lei, que precisava tomar aquele real corretivo e ser conduzido para a delegacia. Então, a gente percebe isso a todo tempo. Integrar isso na minha função era algo... Difícil. Era difícil, mas simples, porque eu tinha que fazer e eu tinha que saber como fazer também para não fugir da lei, para não fugir da regra social. Então, na vida a gente tem isso. No momento a gente tá num momento de rigidez, a gente tá na cobrança, a gente tá, eu tô dizendo, até no xingamento, que é algo que a gente tem que se pautar muito, né, com o que sai, que é o lado negro integrar o lado luz. Isso é inevitável. Uma pessoa que busca também só ficar ali sendo bonzinho e só alimentar o lado luz e não integra o lado sombras, o lado sombras também, ele se rebela, né? Claro. Tem disso. Essa integração, ela é necessária. Claro, e olha só, os ciclos exotéricos colocam tantos dogmas na nossa cabeça. Por exemplo, a gente acha que uma pessoa negra é aquela que está, por exemplo, participando de um ritual macabro, fazendo alguma coisa. Mas se a gente chegar no ciclo esotérico, todos nós, na nossa psicologia, nós temos o lado negro e o lado branco. Aqui está a nossa consciência, né, que sabe fazer tudo. Mas, infelizmente, de acordo com os nossos estudos gnósticos, esotéricos, nós
infelizmente, 97% do tempo da nossa vida nós estamos sem consciência. E o fato de você não estar no momento presente, não estar atento a si mesmo, você já está aqui embaixo. Tá Já está em deriva, né? trevas. Por exemplo, a gente pode ir para um estádio de futebol, né? A gente é uma pessoa educada, temos um vocabulário adequado, educado. Chegamos num estádio de futebol, o time que a gente gosta. Aí entre os jogadores, aquela emoção toda, e as pessoas vão aquecendo. Tem uma falta a favor do time adversário, a primeira coisa que a gente faz é xingar o juiz. Porque ali a gente já está totalmente identificado com a matéria, com aquela situação. E o ambiente já te contaminou. O ambiente já te contaminou. Ali é grego. Por exemplo, você que foi policial, você deve saber, uma manifestação. Talvez tem pessoas honoráveis numa manifestação, e ali começa a falar coisas mais agressivas, começa a quebrar a lixeira, quebra o ponto de ônibus, ateia fogo, e de repente aquela pessoa honorável tá fazendo a mesma coisa. Tá tendo atitudes animalescas como todos os outros. Psicologia das massas, né? Freud fala sobre isso. E na polícia também. A polícia tem um estudo sobre psicologia das massas também, que é passado nos cursos de formação. Não é? Sobre isso. É tipo assim, porque o que a gente chama no estudo esotérico é que se chama-se egrégora. Se nós estamos em ambientes, né, com essa conotação desse estilo de vibração mais densa, a ausência de luz vai demonstrando regiões mais densas, sem a luz do Espírito, sem a luz de Deus. Então aqui a gente pode ver, tipo assim, estádio de futebol, quando brigas, manifestações, presídios, sabe? Locais assim que tem uma vibração mesmo. Acho que até para quem não tem um refinamento nesse trato espiritual, acho não, posso falar até com uma certa certeza, sente, todo mundo sente. É perceptível que é uma egrégora. A gente fala uma palavra difícil aqui, e às vezes a pessoa que tá do outro lado lá, não entendendo, pode até rejeitar, mas a egrégora é uma energia coletiva. É. Nada mais que uma energia coletiva. Isso. Então, se você está num local onde as pessoas estão adorando a Deus, cantando louvores, fazendo a energia ali é leve, é pura, é boa, você quer ficar. Quando você está num hospital cheio de pessoas doentes, aquele tanto de gente no corredor, aquele sofrimento, você entra, você já sente aquele peso, né? E isso é egrégora. Isso é egrégora. E o ambiente muda tudo, o ambiente interfere em tudo. Ele interfere na nossa psique, ele interfere no nosso eletromagnetismo, igual foi falado no episódio anterior. Quem tá aí nesse episódio com a gente, galera, principalmente o público do Instituto Gnose Brasil, convido também a voltar no episódio anterior, você assistiu, né? A gente fala um pouquinho sobre ciência e espiritualidade, que é a relação do nosso corpo sutil, eletromagnético, com as referências aqui da Terra, né? Da terceira dimensão. Então fica aí uma recomendação. E esse momento que a gente tem na egrégora, nas energias, quando a gente consegue identificar, a gente também consegue trabalhar lá melhor, né? Sim. Identificar para trabalhar. Claro, porque assim, o que a gente fala é esse despertar. Porque uma pessoa que está atenta a si, atenta aos seus sentimentos, atento às suas emoções, atento aos seus pensamentos, que a gente pode estar super tranquilo aqui, né? Mas o que está passando aqui realmente? Então, a Bíblia fala, analise o homem a ti mesmo, não é? Esse trechinho curto da Bíblia diz muito. Quando a gente se observa... Vamos fazer um exercício com quem tá lá do outro lado? Quem já chegou até aqui com a gente no episódio, galera, vocês são demais. Vamos lá. Esse exercício é de autoobservação. Então, Álvaro, estamos nós dois aqui batendo um papo. A gente agora pega... Você aí do outro lado faz a mesma coisa. Vá até o seu campo de pensamento e se observe em terceira pessoa. Então, a partir de agora, eu já não estou mais vendo o Álvaro, estou vendo a mim mesmo de algum outro plano que eu vou me colocar. A partir desse momento, observe suas atitudes, observe suas palavras e observe seus pensamentos. Sempre quando você reagir a alguma situação de forma instintiva na sua vida, faça esse exercício. Se retire de si, mentalmente, se observe e olhe como você está reagindo. Quais as palavras que você está dizendo de forma instintiva e automática? Quais ações físicas você está tomando de forma instintiva e automática? E qual a forma você está devolvendo aquilo que está lhe sendo entregue?
Eu aprendi isso nos meus estudos e eu pratico. E aí você volta. Opa, esse pensamento não me pertence, de onde ele veio. Essa reação não é normal de mim, de onde ela veio. E a gente começa a compreender e integrar as luz a luz e as trevas em nós mesmos, nos observando. Esse é um exercício magnífico, maravilhoso. A gente pode fazer o tempo todo. O tempo todo se observando. Nos estudos gnósticos nós chamamos de chave-sol. Sujeito, objeto, lugar. E quando a gente está num estado de consciência, de atenção plena, sem pensar em nada, a gente consegue separar o branco do negro, sabe? E na gnose, o que nós estudamos nosso objetivo é desintegrar o ego. Porque para que possamos voltar com a Psi-Sofia aqui nos mundos superiores, não chega ego aqui. Ele vem até um determinado nível aqui, ó, no início, mesmo saindo das trevas, ele chega aqui, ó. Mas chega a um determinado ponto que ele não vai mais. Aqui em cima todos somos uno. Todos somos um. Isso. Né? Deus onipresente, onisciente. O ego, digamos que o ego está presente aqui, em Malkuth, no centro, na Terra. Aqui é a região de batalha das duas lojas, entre a consciência e o ego. Entre o branco e o negro. Tudo querem dominar aqui o físico. Porém, para que a essência volte aqui em cima, a gente pode usar outra analogia bíblica, por exemplo, de Adão e Eva. Imagina Deus lá no jardim do Éden, criou tudo, um homem e uma mulher, e falou assim, olha, vocês podem fazer de tudo, comer todos os frutos, menos esse fruto aqui. Porque se você comer desse fruto, você será igual a nós. Eu não lembro exatamente os ditos, né? Mas imagina você tem filho, não tem? Tenho 2 filhas. Imagina quando elas eram crianças inocentes. Aí você chega assim, olha, seu pai trouxe esse doce aqui, eu vou ali dar uma volta e vocês não podem comer esse doce. Imagina? O que elas vão fazer? Vão olhar para um lado, sabe? E ali vai. Mas na verdade, esse intuito é um intuito intencional para que a essência desça até lá embaixo. Porque Deus não quer pessoas, como fala assim, inocentes. Uhum. O objetivo dele é que sejam pessoas sapientes. As pessoas que conhecem tanto a sabedoria do bem e do mal, essas são deuses. O próprio Cristo diz na Sagrada, vós sois deuses. Então, por quê? Para que a gente desenvolva a sapiência, sabedoria, Psi-Sofia. Isso que significa Psi-Sofia. Poder, sabedoria. Maravilhoso. E é espetacular, é lindo mesmo, sabe? Falar sobre esses mistérios, sabe? Álvaro, eu só tenho que te agradecer, cara. Mais um episódio maravilhoso, graças a Deus. Graças a essa energia cósmica universal que guia a gente. Mais uma vez, sempre que eu tô nos episódios aqui, eu falo. Esse podcast surgiu no meu período de Nigredo, né? Nigredo, para quem não sabe, é o período da noite escura da alma. No momento onde eu me recolhi completamente do mundo. E eu me questionei, me perguntei e orei para entender qual o real sentido de eu estar aqui. E a minha vida toda a minha vida, muito antes de ser policial, muito antes de ser pai, muito antes de ser marido, eu sempre fui muito requisitado, tanto na escola, quanto no meu curso de polícia, depois no meu período de atividade, para falar. Eu era colocado na frente das câmeras para dar entrevista para a TV aqui em Belo Horizonte, e sim, vai lá que eu sei que vai falar. E eu nunca tinha me despertado realmente para que era esse o dom que Deus tinha me dado, sabe? Que era esse o caminho do meu propósito. E aí, nesse período de Nigredo, isso me veio às claras, escancarado, né? A vida inteira eu que apresentava trabalho na escola, a vida inteira eu que apresentei trabalho no curso de soldado, e eu sempre fui escolhido como porta-voz para alguma coisa. Eu tive um chefe, o tenente Maurício Mariano, nem sei se ele tem Instagram, se ele acompanha, mas ele, quando eu recém-formado, com alguns meses de formado, ele me tacou uma responsabilidade imensa, que era de direcionar um grupo
de pessoas no bairro Jaraguá, que tinha reuniões comunitárias, e era ele o responsável. Olha só pra você ver, um tenente passou a responsabilidade para um soldado recém-formado, onde eu passei a organizar, gerenciar e conduzir essas reuniões. Então, Deus veio e me mostrou tudo isso. Olha aqui, ó. Você já fez isso. Falar em público, falar pra câmera não vai ser um problema. Então, só vai. E começa a multiplicar o que tá vindo até você. Então, abri um espaço plural. Aqui a gente fala de arte, ciência, filosofia e religião. Né? Coisa linda, que é os 4 pilares da gnose, né? E então eu trago artistas, eu trago atletas, eu trago pessoas que falam sobre espiritualidade, eu trago realmente tudo aquilo que integra o nosso propósito de vida, né? Porque tudo isso tem relação com o propósito de vida. E a filosofia, óbvio que quando eu trago colegas policiais aqui, a gente não está só falando do propósito de servir, porque o policial ele está dentro do propósito de servir, mas também da filosofia que a polícia carrega, dessa mística, né, dessa integração total o tempo todo que é feito ali. Então, nosso tempinho tá acabando. É pouco tempo, né, cara? Mas é maravilhoso. Eu que agradeço de coração. Esse caroço de abacate fica registrado o resto da vida. Ele vai pra terra agora. Esse ensinamento maravilhoso. Espero que vocês aí do outro lado também tenham se maravilhado, assim como eu. Tô saindo daqui hoje extasiado de alegria com esse episódio. Mais uma vez eu peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo maravilhoso com quem vocês conhecem, que também está nessa busca. Álvaro, para encerrar, a gente tem uma pergunta de praxe aqui, mas essa pergunta para você vai tirar de letra, vai matar no peito e marcar o gol de bicicleta, que é: qual a sua visão de um mundo melhor através daquilo que você faz, cara? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui, e ela é a chave de encerramento do nosso episódio. A única maneira da gente mudar esse mundo é despertando a consciência, sabe? Na sua particularidade, no seu tempo. Mas, assim, é importante que a gente deixe de ser pessoas materialistas somente. Nós temos que estar equilibrados entre a matéria e o espírito. E o espírito nos ensina a melhorar esse mundo. É só ele. Não são contas, não são, sabe? É preciso isso, porque a inteligência é um nível de Deus também. Mas o intelectualismo é exacerbado. O materialismo é maligno. Então a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Está escrito num templo de Delfos lá em Atenas, sabe? E são coisas que a gente precisa conhecer. Conhecer a Deus, o universo e a nós mesmos. Maravilhoso, perfeito. Eu queria te pedir, se você me autorizava, a gente fazer uma oração. Claro. Porque a oração, ela é algo assim que a gente pode mudar estado, sabe? Missão é uma forma da gente mostrar que na nossa cultura agnóstica a gente ora também. E essas coisas mudam a nossa consciência, atrai a consciência. Mas para a oração é a porta de entrada, né? Claro. Fique à vontade. Então vamos colocar todos que estiverem aqui nesse estúdio, vamos colocar na mão. Quem estiver do outro lado aí também, a gente pode participar com a gente dessa egrégora aí de forma virtual. Com certeza vai alcançar o coração de vocês e também trazer entendimento. Repetem mentalmente: sol espiritual invisível, verbo divino, tu que estás dentro e fora de mim, dai-me tua luz, dai-me teu amor, dai-me tua força, para unir-me a ti e amar o meu próximo como a mim mesmo. Deus, meu real ser, Cristo Sol, ilumina minha vida e me dá muita paz, harmonia e saúde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação e livra-nos do mal. Amém. 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 Coisa linda, maravilhoso. Mais uma vez, obrigado.
Galera, ficamos por aqui com mais esse episódio maravilhoso. Tô tudo arrepiado. Espero que vocês aí também tenham absorvido tudo que a gente entregou aqui. Se não absorveu, assiste de novo. Galera, valeu, muito obrigado. Léo, LF Studio mais uma vez, um trabalho impecável, maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima. Fui!